como ouvir as vozes de mulheres filósofas se elas foram silenciadas? Como você ouve uma voz no silêncio? Como você faz ver uma imagem, uma obra que está apagada, né? Quem são elas? Há mulheres filósofas? Hoje, com toda a certeza, a gente pode dizer, com segurança, que houve e haverá mulheres filósofas, né? Bom, eu também costumo dizer que o projeto de resgate, ele envolve uma questão de fato e uma questão de direito, né? Uma questão de fato, porque é fato que mulheres filosofaram, mas também uma questão de direito. Por que é uma questão de direito? Porque não falar das mulheres filósofas é impedir que as mulheres conheçam a sua própria história, conheçam a sua própria história intelectual, né? Saiba como a sua condição social foi pensada, saiba como outras mulheres pensaram a si mesmas ao longo da história. A Natasha Pugliese, ela fala uma coisa bem interessante, ela traz uma questão muito fundamental, né? Que é, cadê as mulheres na história da filosofia? Onde elas estão, né? Alguém apagou essas mulheres? O que foi feito com o feminino e com as mulheres na história do pensamento? Sem dúvida nenhuma que as mulheres foram negadas as suas manifestações, né, especialmente corporais. O que o feminino incomoda, né, na civilização é o seu corpo, é a sua sensualidade, é a sua sexualidade. Agora, quando a gente entra na história da filosofia, a gente encontra um cenário de negação do feminino que é diferente um pouco, que se complementa, que é... A gente diz assim, o humano é um animal racional, mas é mentira, não é real. O humano é um animal simbólico, capaz de pensamento por meio de signos, e isso nós somos capazes de fazer. Isso caracteriza a nossa espécie. No entanto, a racionalidade, o que a gente chama de humano racional, é um formato dado ao nosso pensamento, imposto pela filosofia no seu nascimento. Então, a história da filosofia é a história do nascimento de um modelo de pensamento que afasta o corpo, os afetos e os movimentos. Então, pensar racionalmente é pensar sem contradições, é pensar linearmente, de modo causal, sujeito, verbo, predicado. Entende? Então, esse pensamento que nasce com Platão e Sócrates e que se fundamenta no pensamento cartesiano, que dá nascimento a essa modernidade que nos caracteriza como civilização, como espécie, isso é um pensamento masculino. É um pensamento sem corpo. Então, as mulheres não estão na história da filosofia, não é só porque elas foram caladas, já que mulheres foram negadas na sua história, é que o feminino, não só a mulher, porque o feminino também é dos homens, o feminino não está presente. E o que a sociedade em rede nos traz? A diferença ao contrário da verdade. Então, o contrário da verdade não é mentira, é diferença. A sociedade da diferença, hoje, ela permite não só mulheres, ela permite diversidades de gênero, que é uma elegância, né? É uma elegância que a gente possa misturar masculino e feminino como bem entende. Então, o pensamento contemporâneo é um pensamento feminino. Por isso que as mulheres estão cada vez mais aparecendo na filosofia, porque a filosofia hoje, ela quer o pensamento das mulheres. Não a filosofia, mas a história do pensamento humano, a civilização, o mundo contemporâneo, ele precisa do afeto, ele precisa da contradição, ele precisa das paixões. A inserção destes elementos no pensamento, com certeza, recoloca a mulher no pensamento, da história do pensamento. E eu não tenho dúvida que daqui por diante, cada vez mais mulheres vão dirigir essa história. Não tenho dúvida disso. Notícias boas não vendem porque elas traduzem um mundo diferente do mundo da tragédia. Não posso colocar na primeira página dos jornais: estamos em pleno florescimento das quaresmeiras. Quem compraria um jornal que falasse do florescimento das belas quaresmeiras? Casal se ama e completa 70 anos de casado, felizes e com sexo diário.
A ficção vende, mas há limites para a ficção. A notícia desgraçada, se eu tomar Arthur Schopenhauer, que foi um homem de uma amargura indescritível, a notícia ruim me lembra que a minha vida não é tão ruim. Então ela funcionaria como inveja de igual sentido e vetor contrário. Ou seja, uma inveja em que não exatamente eu desejo eliminar a felicidade do outro, mas me alegro com a sua desgraça. Em Roma, nós íamos ao Coliseu para ver a morte. Na Bandeirantes, nós paramos para ver o acidente. Tal como os romanos, nossa alegria não está ali, na arena. E tal como os romanos, nossa alegria é olhar e pensar, hoje não foi comigo. Então a notícia ruim é, tomisticamente, uma forma derivada da inveja, sem sombra de dúvida, e faz um grande sucesso. Muito legal, né? Muito divertido isso. Realmente, nós humanos somos dignos de graça. A gente pode pegar os nossos hábitos civilizatórios e ficar se divertindo com eles. São muitos, né? A gente pode construir uma comédia de costumes na filosofia só se divertindo com esse tipo de jogo que a gente faz no interior da civilização, inclusive acreditando que isso é verdade, né? Mas, de fato, a natureza humana não existe. Não há nada no humano que a gente possa caracterizar como próprio do humano. Então, esse gosto por perceber que a desgraça e o sofrimento está acontecendo com o outro e não comigo, ele é provisório, ele é próprio dos jogos que a civilização tem feito no momento. Quando a gente olha o humano de fora mesmo e tenta entender o que é humano, diz Nietzsche, é uma corda estendida sobre um abismo. O humano é a corda, ele é a tensão. Então, a gente nasce com um pé no unicelular, que é onde começa a vida na Terra, não é? Numa ameba. Nós temos um pé lá, porque nós viemos do chão e não do céu. Nós somos filhos da terra, da água e do chão. Nós nascemos com a vida, nós somos vida. Não há distinção entre mim e a vida. Há uma coisa só. Então, esse humano que carrega essa vida desde o unicelular, que é a ponta da corda amarrada no abismo, até o outro lado. O que é o outro lado? É o humano que se supera, eternamente vai além de si. Como o próprio universo que está em expansão, a força física do universo é de expansão. Então, tudo que nasce é atravessado por um processo de expansão, né? Então, o ser humano vivo, ele é atravessado por essa expansão. Ele se alegra de verdade quando ele vai além de si. Mas a civilização se caracteriza exatamente por afastar o humano desse jogo. Então, nós abrimos mão da nossa grande expansão para nos relacionarmos com o universo microcósmico, se a gente pode dizer isso, que é a bolha civilizatória. Então, a gente troca as grandes questões humanas, que é por que eu estou no mundo, o que eu estou fazendo aqui, que sentido é esse, né? O que é esse processo que a gente um dia nasce e um tempo depois morre. O que significa? Então, viver é algo absolutamente inconstante, instável, provisório, né? E a gente finge que isso tudo não existe e passa a se relacionar com esses joguinhos interiorizados que dizem respeito ao umbigo. Nós abrimos mão das grandes questões para nos relacionarmos com essas questões mesquinhas e pequenas, né? Que é exatamente o que Karnal está mostrando ali. Mas o DNA humano não é civilizatório, né? A questão humana é lidar com a vida. E é essa questão que, de fato, traz a filosofia desde o seu princípio. Eu penso que a filosofia é fundamental para a história, para você poder... Você pensa a partir de conceitos. Você precisa saber com que conceito você está trabalhando. Ninguém pensa sem conceitos, né? Eu gosto muito de estudar a história da aranha, né? E eu descobri que na mitologia, o Ovídio escreve Metamorfoses e diz que a aranha era uma moça linda, loira, completamente rebelde, que tecia muito bem e não tinha mãe. Ela aprendeu com o pai e o pai era um tingidor de tecidos.
Então ele conta que e ela falava para todo mundo que ela tecia muito melhor que a deusa. E a deusa ficou irritada e foi lá e falou: vamos lá então, vamos ver quem tece melhor, né? E elas tecem, e a tapeçaria da Aracne é mais bonita que a da deusa. A deusa fica irritada, acaba com a tapeçaria da Aracne e fala. E a Aracne fica tão chocada que pega um fio e se enrola no pescoço e está se enforcando. E a Palas Atenas fala: não vai morrer não, pode voltar. Você e toda a sua espécie vai ser um inseto. Suas pernas vão crescer e conforme a deusa vai falando, as pernas vão crescendo, o corpo vai diminuindo e ela vai vir uma aranha. E o castigo, além disso, olha como é má a Palas Atenas. Além disso, você vai passar a vida tecendo com um fio incolor. E o pai dela era tingidor de tecidos. Bom, olha essa história da aranha. É linda, não é? É linda. Mas olha o nosso olhar para a aranha. Aí eu fui no Itaú Cultural numa exposição dos indígenas. E aí eu vi o mito, a história da aranha contada pelos indígenas. A aranha é uma amiga da tribo. Como ela sabe tecer, ela ensina todo mundo a tecer. E, portanto, ninguém fica sem casa. Eu fiquei pensando assim, uma criança que aprende que a aranha é uma amiga, ela vai olhar para a aranha como? Uma criança que aprende que a aranha é um monstro, ela vai olhar para a aranha como? Então, os conceitos, as interpretações, estruturam a maneira como você olha para a realidade. Isso que a Margarete Rago traz é fundamental. É fundamental. Não é? Pensar é conceituar, inevitavelmente. Então, quando você cria conceitos, você aplica esses conceitos ao mundo que você vive, então você filtra o mundo que você vive a partir dos conceitos que você utiliza. Não há dúvida sobre isso, né? É fato. Só que os conceitos, eles não são apenas produzidos pelo pensamento e pela história da filosofia, ou da ciência, ou da psicanálise, ou da literatura. Não. O conceito nasce, na verdade, no nascimento da palavra. Quando eu digo a palavra mãe, por exemplo. A palavra mãe é uma palavra ou um conceito? É um conceito. Ser mãe é o que mesmo? Ser mãe é ser boa, ser mãe é ser amorosa, ser mãe é ter um filho. Não, você pode ser mãe sem ter parido uma criança, você pode ser uma mãe terrível, você pode ser uma mãe insuportável, você pode ser uma mãe apenas diferente, né, da média. Então, o que é a palavra mãe? É uma palavra, é um conceito, porque ela reúne uma série de diferenças a partir de uma síntese. Então, as palavras, elas têm um conteúdo moral muito grande. Muito grande. Então, usar a linguagem é conceituar. Falar é conceituar, né? Eu tenho o mundo inteiro como possibilidade, como variação, é infinito. Eu tenho um dicionário que me dá as palavras. Eu tenho uma gramática que me dá a relação entre as palavras. E eu traduzo tudo que existe na infinidade de mundos possíveis em 2 livros. Esses 2 livros, eles não são aleatórios, não. Eles são produto de quem domina. Quem é que nomeia? Quem é que cria palavras desde o seu princípio? Os que controlam os corpos, né? Então, o nascimento da linguagem está ligado a relações de poder. Por isso, quando a gente fala, a gente conceitua, e a gente não tendo clareza desses conceitos, a gente se submete a eles, né? Hoje a gente vive uma transformação na linguagem, né? Que está sendo muito mal vista. Então, quando a gente tenta, por exemplo, inserir linguagem neutra, eu não estou nem dizendo que a linguagem neutra vai ficar ou não vai ficar, mas isso é uma necessidade, porque pessoas não binárias se sentem nesse lugar, né? Mas o espaço de manipulação da linguagem, de transformação, é mínimo. As pessoas acham que a linguagem é algo dado, fixo, eterno, né? Dado por Deus ao humano e que não pode ser mudada. Não, a linguagem é produto de relações de poder e dominação. Se a gente quer se libertar dessa dominação, a gente tem que eternamente transformar a linguagem, inclusive a própria gramática. Porque a escola também soterrou você com muita coisa absolutamente inútil. Se eu perguntar aqui agora, para quem nos assiste, quem está aqui ao vivo, está no auditório, está na galeria, cada um e cada uma aqui estudou pelo menos 15 anos em língua portuguesa. Pelo menos. Se eu perguntar aqui agora,
Não vou perguntar. Mas se eu perguntar qual é a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal, você já soube isso um dia? Nunca soube. Você decorou. Lembra uma coisa, conhecimento é inesquecível. O que é esquecível é informação. Não confunda informação com conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Aquilo que você esquece não te importa. A palavra importar significa levar para dentro, portar para dentro, importar. Tudo aquilo que você leva para dentro e fica contigo e que não vai embora é conhecimento. Várias vezes o Café Filosófico trouxe esse tema à tona, com muita gente que lida no campo da estética, e vale trazer. Há uma pergunta clássica que é o que é arte? E há uma resposta que é muito comum, que diz: arte é tudo aquilo que sai com você e vai embora quando você sai do teatro, quando você sai do museu, quando você sai de uma exposição. O que vai contigo, não como furto, mas como apropriação. Aquilo que você torna próprio, que você torna teu, aquilo é arte. A arte é o que vai contigo na hora que você sai do cinema. Você vai embora na hora que o filme acaba. Conhecimento é o que vai com você quando você sai da aula, do debate, do programa. Cortella sabe das coisas. Cortella foi secretário de Educação em São Paulo. Cortella entende de educação com muita proximidade, né? Ele fala com muita propriedade por isso, porque a escola é um sistema de exclusão, né? A prova, por exemplo, que as crianças fazem, hoje menos, mas faziam, desde o primeiro ano, submeter uma criança a uma prova e essa criança ficar reprovada no primeiro ano é um crime. Porque se uma criança que tem 6, 7 anos de idade ficou reprovada, quem é responsável por isso é a própria escola, é a família, não ela, jamais. Mas a escola penalizou as crianças e adolescentes, não só no sistema de exclusão, que tem a ver com a reprovação, mas também com a administração de conteúdos, né? Então, o que é ensinado ou não? O que importa saber, né? Que tipo de cidadão eu quero formar, né? Quem somos como humanos? Para onde queremos ir? Essas perguntas não são feitas pela escola, porque, de fato, cada escola ela tem um DNA, sabe? Eu falo isso com muita alegria, porque eu conheço escolas maravilhosas no Brasil. A educação pública no Brasil é belíssima, é grandiosíssima e tem resultados incríveis, mas a gente não avalia isso, porque a gente não lembra e não entende que as crianças da escola pública, elas chegam ali, muitas vezes, com mães, pais, avós e bisavós que mal são alfabetizados. Elas chegam ali naquela escola vindo de uma família que tem um cômodo. Enquanto ela está ali, ela está vendo todos os acontecimentos da casa, inclusive a vida sexual dos seus pais. As crianças chegam na escola com infinitos sofrimentos sociais e civilizatórios. Então, 80% ou mais do Brasil de escolas são públicas, a educação pública é o fundamento, né? Então, a questão da escola no Brasil hoje não é que a escola não é boa. Isso quem gosta de falar são os meios de comunicação de massa, né? Porque eles nunca vão mostrar uma bela escola. Eles vão mostrar uma pior, né? Então, o problema não é esse, é o que o Cortella está trazendo. O problema da educação, de fato, é o modelo pedagógico submisso que a gente tem no Brasil. É como se as nossas crianças e nossos jovens, eles precisassem ganhar um certificado civilizado e, por isso, a gente precisasse ter acesso a determinados conteúdos considerados elegantes ou grandiosos, sabe? Quando não é isso. Uma criança numa escola, ela tem que ser estimulada a pensar com autonomia, ela tem que ser estimulada a agir com ética e consideração. Uma criança, um adolescente, ele tem que aprender a colocar amor no ouvido, para ele aprender a ouvir música, para ele aprender a ouvir outras pessoas e ser capaz de ouvir o amigo em sala de aula, né? A gente, na educação, tem que ensinar as crianças a olhar com amor, né? Para ser capaz de ver o mundo. Você, quando vê o mundo de verdade, você é tomado por uma criação artística, por exemplo. Porque eu tenho até uma frasezinha que diz assim: homem ou mulher, quem vê, engravida. Ver é um modo de engravidar, sabe? O mundo te toma pelos olhos, pelos sentidos, e você é movido à ação. Isso é educar.
é colocar esse humano, que nada mais é do que uma continuidade com esse ser unicelular, com a vida na Terra, que é uma raridade, né? A gente tem muitas galáxias, mas até onde a gente sabe, por enquanto, tem vida orgânica aqui nessa Terra. Então, a Terra é um corpo vivo e pulsante. Nós tínhamos que estudar nas nossas escolas para sermos pessoas pulsantes, tanto quanto a vida é pulsante. Eu teria que aprender, como humano, a compor com a civilização. Mas a nossa educação, infelizmente, nos ajuda a decompor a Terra, né? Então, eu tenho que crescer para ter dinheiro, eu tenho que ter um emprego, eu estudo para estar inserido no mercado, né? E tudo isso, infelizmente, não leva o ser humano a se sentir melhor, né? O humano e o brasileiro a se sentir melhor. Isso não é culpa dos professores, isso não é culpa da escola, isso é culpa da história, sabe? Da história de submissão do conhecimento brasileiro. No dia que o modelo pedagógico brasileiro tiver coragem, os modelos, né, de incentivar, fazer com que cada escola crie o seu próprio modelo pedagógico, aí a gente tem uma educação. Porque se uma escola está em São Paulo, uma periferia, é uma escola. Se está na periferia do Rio, já é outra escola. São outras periferias. Se essa escola está no campo, ela é outra escola. Se aquele bairro tem tradição de esportes, essa escola é uma escola. Mas se a tradição dali é cultura, é outra escola. Então, a escola ela tem que trabalhar a singularidade humana. O futuro da educação é o autoconhecimento, que é estudar por projetos de pesquisa. Então, a escola está ali, e cada vez mais com a internet, com a sociedade em rede, ela está ali para ajudar essa criança, esse adolescente, a construir a sua própria trajetória. Aí nós temos pessoas singulares, corajosas, fortes, sabe? E que realmente gostam de existir no mundo. Já faz bastante tempo que o pensamento lógico-racional está sendo desconstruído, desfeito. As verdades não são mais pontos estabelecidos, imutáveis, como a gente já pensou. E isso está ligado diretamente às mudanças civilizatórias que envolvem o pensamento e a filosofia. Então, o mundo cada vez mais caminha para a diferença. Essa ideia de verdade como ponto fixo, né, sendo desfeita, ela cai exatamente na produção e na valorização das diferenças. Sair de um pensamento lógico-causal, linear, que busca a verdade, que é o imutável, o originário, o princípio de tudo, a essência. Para uma sociedade que trabalha com uma horizontalidade, que convive com diferentes pensamentos que se articulam, né, por isso uma sociedade da diferença, isso provocou uma mudança muito significativa em professores, pensadores, filósofos, né? Isso é inegável. E a proliferação de espaços de debate públicos, como o Café Filosófico, né? Ou espaços que foram existindo na internet, mas o Café Filosófico, sem dúvida nenhuma, ele tem uma importância determinante nesse processo no Brasil, muitos anos de trabalho, um trabalho muito bem feito. Isso inaugura um novo modo de conhecimento no contemporâneo, né? Então, conhecer não exige mais a presença de um professor em sala de aula, de uma matrícula numa universidade. Você pode adquirir conhecimento de formas muito distintas, né? Abertas. Então, isso fez com que uma grande parte da população passasse a ter acesso a esses conteúdos. Isso é determinante e muito alegre para todos nós, mas isso também marca a emergência de um novo pensamento, que eu chamo de pensamento corpo. Não dá mais para pensar sem o corpo. Não é penso, logo existo, né? Eu existo, logo sinto, por exemplo. Então, o pensamento contemporâneo, que é atravessado por essas novas mídias, né, por esses novos modos de ordenação, eles trazem, literalmente, um novo modo de pensamento e de raciocínio, se a gente pode dizer isso, né? Que é um pensamento em rede, um pensamento múltiplo e plural, né? E isso é a emergência de um novo pensamento e de um novo cidadão, eu penso.